Falar agora de alimentação e saúde, dois assuntos que caminham juntos. Você vai ao supermercado e compra um produto que não tem açúcar. Pelo menos no rótulo ali, você pega uma lupa, vê, né? Porque é tudo pequenininho, não está escrito nada de açúcar. E é muito provável que tenha açúcar sim, viu, Fábio? Só que está meio escondido. Muita gente não sabe, só que o açúcar pode estar disfarçado com outro nome. Então, vamos ver agora quais são os mais comuns. No chocolate, na bolacha recheada, todo mundo sabe que tem. É sinônimo de doce, mas cuidado, o açúcar pode estar em produtos que muita gente nem imagina. A senhora sabia que até na carne de hambúrguer tem açúcar? Não sabia. Confunde sim. Seu Francisco tem 91 anos e não se engana. Sabe que até alimentos com sal, salames, por exemplo, também tem açúcar. Sal dá sede e o açúcar dá sabor, mas eles misturam e os dois fazem mal. Os efeitos do açúcar todo mundo conhece, mas o consumidor precisa ficar atento com o rótulo, porque muitas vezes o açúcar vem disfarçado com outro nome. Por exemplo, no leite em pó tem xarope de milho, que é usado como adoçante. Pode prejudicar sim, porque não está mostrando na embalagem, né, o que vem específico, né? E o nome pode confundir. Pode, somente idoso, né? Nos empanados de frango tem a destrose, nos hambúrgueres, maltodestrina, iogurtes, frutose e açúcar. Na bolacha de sal, o açúcar invertido. Que nada mais é do que um processo químico da sacarose, que é o açúcar da cana. Né? Ele tem um poder maior de adoçante, né? Ele não cristaliza com tanta facilidade, então é a nível industrial que ele é mais utilizado. Esses nomes se referem à composição química diferente e à aplicação na indústria. A dextrose veio da derivação enzimática do milho, né? Do amido do milho. A sacarose é o açúcar da cana, então dependendo de onde ele veio, que processo químico que ele foi utilizado para tal alimento, ele recebe uma denominação. As empresas não são obrigadas a especificar a quantidade dos ingredientes, mas a nutricionista dá a dica. Dá para ter uma ideia pela a sequência dos ingredientes. Então, o ingrediente que vem primeiro, né, é o que tem mais no alimento. Então, é por ordem decrescente, sempre do maior para o menor. Então, aí já dá para ter uma base. A orientação é evitar produtos industrializados. Dona Maria tem diabetes e foi surpreendida com a informação. E olha o que ela tem no congelador. Carne de hambúrguer, mas tem açúcar? Ai, não sabia não. Nessas letrinhas aqui a senhora nunca leu? Não. A aposentada diz que vai redobrar os cuidados com a alimentação e prestar ainda mais atenção nos rótulos. Se eu não cuidar de mim, não tem quem cuida, né? Então tem que cuidar. Tem que cuidar. A quantidade de açúcar que uma pessoa deve consumir por dia varia conforme o peso e as condições de saúde. Por isso é bom consultar um profissional especializado para saber quanto deve ser consumido. E claro, nessa conta vai entrar o açúcar que já está nos alimentos. E muita gente tem dúvidas na hora de adoçar os alimentos, os pratos, os sucos, porque são vários tipos, né, Fábio? Tem açúcar de tudo quanto é jeito, adoçante e tem também o mel. É o mais gostoso, né? Só que não pode abusar. O repórter Paulo Augusto continua acompanhando esse assunto, traz as dicas agora ao vivo pra gente. Ô Paulo, quais são as alternativas hoje? Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Quem não gosta de adoçar a vida, não é mesmo? E olha, temos aqui uma mesa farta de opções para isso. Vamos começar mostrando aqui o açúcar refinado, que é comum, o açúcar refinado, o açúcar cristal. Nós temos aqui também um açúcar mascavo, que é um açúcar que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele. E tem esse açúcar daqui, que eu até anotei o nome, porque é bem difícil, demerara orgânico. Ele é um pouquinho maior, assim, os grãos são maiores. E eu vou até mostrar mais um pouquinho aqui. Eu vou conversar com uma nutricionista, com a Melise. Melise, que açúcar que é esse, o demerara orgânico? Boa tarde. Oi, boa tarde. Então, esse açúcar demerara, ele não passa por processo de refinamento, então ele se assemelha com o açúcar mascavo. Então, tem preservação das vitaminas e dos minerais. E orgânico, porque não vai fertilizantes químicos. Então, é uma ótima opção aí. A melhor opção, então, é o mascavo, que nós temos aqui, e o demerara orgânico. Isso, essa é uma das melhores opções de açúcar, né, para estar utilizando. Lembrando que diabéticos, né, não se deve utilizar nenhum tipo de açúcar. Para o diabético é esse daqui. Quem tem diabetes tem que usar adoçante. Isso, né, sempre com orientação de um médico ou nutricionista, utilizar o adoçante, né. Mas o adoçante também tem um problema, né, o adoçante, ele não pode, hipertenso tem que ficar atento. Isso, tem que sempre olhar na composição se ele possui ciclamato ou sacarina sódica. Então, hipertenso tem que sempre olhar
olhar essa composição. Que é sal, né? Isso, porque por causa do sódio, então pode elevar a pressão arterial. Agora, Melise, vamos mostrar aqui, olha só que beleza, o pessoal que está em casa, quem não gosta, hein? Leite condensado, olha que delícia. Pode? Se fosse o Galvão Bueno, eu ia perguntar, pode, Arnaldo? Eu pergunto, pode, Melise? Não, deve-se, né, pessoas igual o diabetes não se deve utilizar e pessoas, né, também com obesidade, colesterol, porque, né, pode elevar o colesterol sanguíneo, então pessoas têm que ficar muito atentas com essas quantidades de açúcar refinado, de leite condensado. Então, pode causar as cáries dentárias também, que é o maior problema. Mas de vez em quando pode ainda? O ideal é não se utilizar, né? Ainda por causa da obesidade de hoje, né, que está muito grande, né, na população. Então, evitar ao máximo açúcar refinado, leite condensado. E com relação ao mel, pode também, é natural. Isso, é uma opção mais saudável, né? Lembrando que crianças menores de 1 ano não se deve utilizar mel. E o mel também possui vitaminas e minerais. E diabéticos também não se deve utilizar. Frutas. Frutas, né? Uma ótima opção, suquinho de fruta natural, sem adoçante, já tem o açúcar da própria fruta. Então, para que utilizar, né? Vamos saborear a frutose. Tá certo, obrigado. Vale lembrar que suco também, suco de laranja, sem açúcar, suco natural. Paulo Augusto de São Carlos.